Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, nós vamos iniciar aqui mais uma semana, dando continuidade de onde nós tínhamos parado, falando agora sobre a Era Vargas, né, considerada um dos momentos mais importantes da República Brasileira. A Era Vargas ela vai ser um período mais longo, vai de 1930 até 1945, quando Vargas governa por 15 anos a nação. E o governo da Era Vargas, né, ela vai ser dividida em 3 partes, podemos dizer assim, aliás, 4 partes. O governo provisório, né, que de provisório não teve nada, foi de 1930 até 34. Em meio a esse período que nós vamos estar falando agora, né, com vocês, o período que vai eclodir a Revolução de 32. Depois teremos o período da Constitucional, que é de 34 a 37, e de 37 até 45 é a ditadura Vargas, que é o período conhecido como o Estado Novo. 3 períodos, né? Falei 4, são 3, corrigindo aí para vocês. Bom, nós vamos falar sobre o primeiro período, que é o governo provisório. Então, vocês viram que o Vargas, ele ascende ao poder através de um golpe, tá? Um golpe civil-militar, com o apoio aí do governo estadual de Minas Gerais, né, e da Aliança Liberal, que foi o grupo que competiu as eleições em 1930, perdendo aí as eleições para o paulista Júlio Prestes. E ali, então, eles iniciam uma revolta armada que derruba o governo de Washington Luiz e nem permite que o Júlio Prestes assuma a presidência depois da sua eleição. E eles formam, depois que eles derrubam o governo de Washington Luiz, a Aliança Liberal forma um governo provisório. Primeiro uma junta governativa com os militares no poder, e logo Vargas chega no Rio de Janeiro e ele assume o governo provisório, tá? Então nós vamos iniciar aí esse período para vocês. O governo provisório de Getúlio Vargas e a reação paulista, tá? Quando Vargas ele assume o governo de forma inconstitucional, por que de forma inconstitucional? Porque ele não venceu as eleições e é um golpe de Estado que foi dado e ele assume o poder depois disso, tá? Então ele está sendo desrespeitada a Constituição do Brasil. Quais as mudanças que ocorreram durante esse governo provisório de Vargas? Primeira coisa, para ele se manter no poder, ele dissolve o Congresso Nacional. O que é dissolver o Congresso Nacional? É fechar o Congresso, tá? Fecha o Congresso, manda os deputados, senadores saírem fora, né? E também fecha os legislativos estaduais e os municipais, que seriam as câmaras de vereadores nos municípios e as câmaras de deputados estaduais, tá? Nos estados, tá? Então ele fecha tudo, tá bom? Fecha tudo e passa a governar o Brasil. E outra coisa que ele vai fazer de imediato, né? Ele vai ser dado a ele o direito de legislar através de decretos. Então não vai ter legislativo e quem vai fazer as leis a partir de então, durante esse governo provisório, vai ser o próprio presidente, que é o próprio Vargas, tá? E uma das coisas que ele abaixa como decreto é que ele vai demitir os governadores. Então, os governadores eleitos de forma democrática acabam sendo demitidos pelo próprio Vargas. Ele vai manter somente o governador de Minas Gerais, que foi, né, o idealizador da Aliança Liberal, e ele fala, esse é meu comparsa, esse é amigão, então ele fica lá no governo de Minas Gerais. Os demais todos foram demitidos e no lugar dos governadores não haverá mais, serão os interventores, tá? Então não haverá mais governadores, no lugar deles terá como substituição os interventores estaduais. Esses interventores estaduais, eles vão fazer o mesmo papel do governador. Qual é a diferença então? A diferença é que ele não é eleito,
O povo não vai lá nas urnas e escolhe o governador do seu estado. Quem vai escolher vai ser o próprio presidente da República, que vai ser o Vargas. Então, ele que vai nomear os caras. Você é fulano, você vai lá para Minas Gerais. Você vai lá para o Rio de Janeiro. Ciclano, você vai lá para o Rio Grande do Sul. Então, ele vai nomeando quem ele quer para os estados que ele quer. E muitas das vezes, gente, ele nomeava interventores que não tinham nenhuma relação com o estado. Ou seja, que não era natural do estado e não conhecia, muitas das vezes, a realidade ali política e econômica daquele estado. E isso vai desagradar bastante, principalmente os paulistas, porque quando o Vargas, com a Aliança Liberal, deram o golpe de Estado em 1930, aquela oligarquia cafeeira paulista, que detinha o controle político do país, ela é afastada do poder e ela fica extremamente insatisfeita. E a coisa piora bastante quando ele demite o governador e coloca um interventor que não era paulista para governar o estado de São Paulo. E isso desagradou muito, muito, muito a oligarquia cafeeira, que era o poder econômico aí vigente até então. E eles vão começar a se mexer, não vai ficar caladinho não. Ocorre o fim do federalismo. O que vai ser isso? Fim do federalismo, gente, é quando ele vai romper com a autonomia dos estados, Os estados vão perder essa autonomia, vai ficar mais atrelado ao governo central. Então, o estado ele vai depender mais do governo central. Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública durante esse governo provisório dele. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e é a partir daí que ele já começa a criar as primeiras leis trabalhistas do Brasil. As primeiras leis surgem durante o governo de Vargas e ele vai ser conhecido como o pai dos trabalhadores, por ele ter criado essas leis trabalhistas. Ele cria a lei da sindicalização e da nacionalização. A lei da sindicalização é quando os sindicatos começam a ficar atrelados ao Estado, que nós chamamos isso de sindicato pelego, que ele vai fazer o jogo que o Estado quer. Ele vai, ao invés dele lutar pelo trabalhador, ele luta pelo trabalhador, mas aceita o que o Estado oferece. E a nacionalização é quando ele vai dar direito dos estrangeiros se nacionalizarem no Brasil, desde que sigam lá as exigências estabelecidas. Não rompeu a política de valorização do café, ou seja, o que significa isso? Ele continuou mantendo aquela política de comprar o excedente do café, tirando o café que estava sobrando no mercado para queimá-lo, para destruí-lo, para manter o preço do café estável, fazendo com que os cafeicultores mantivessem os seus lucros. O governo provisório é de 30 até 34, vocês não podem esquecer disso, Essa foto ela mostra o momento em que o Vargas ele chega no Rio de Janeiro e vai tomar o poder. Então, ele está aí com uma farda militar, embora ele não fosse exatamente um militar, ele tinha aí uma ligação com os militares, mas ele era político, e advogado. Insatisfação paulista após a Revolução de 30. Então, aquela insatisfação que a elite cafeicultora do paulista estava sentindo, ela vai se intensificar, porque a própria população paulista vai comprar essa briga, Principalmente, gente, pelo fato dos paulistas estarem sendo governados por um interventor que não era paulista. Quando chega em 32, os paulistas, eles lançaram um nome para o Vargas nomear como interventor. Então, eles foram lá e falaram, olha, a gente tem aqui um nome, que ele ia trocar o interventor, a gente tem aqui um nome para você lançar como interventor do estado de São Paulo. O cara era paulista e agradaria bastante a elite cafeicultora.
O Vargas, então, resolve não aceitar a nomeação dos paulistas, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó. O Partido Democrático rompeu com Vargas, redigindo um manifesto em 13 de janeiro de 32. Por quê? O que o Partido Democrático alegava? A falta de constituição para o país. Desde que o Vargas havia assumido naquele golpe dado em 1930, não tinha mais Constituição. O país estava sendo regido por decretos e não por uma Constituição. Então, esse Partido Democrata, ele fazia, né, menção a isso e rompe com o Vargas. Os paulistas defendem a participação popular e a formulação de leis, né, defendem também a questão da Constituição. Mas eles lançam como como um futuro interventor para São Paulo, eles lançam o nome de Pedro de Toledo, que não foi aceito pelo Vargas. O Vargas não aceitou Pedro de Toledo e nomeou um outro cara que não era paulista. Então, o primeiro já tinha nomeado um cara que não era paulista, o segundo, em 32, ele faz a mesma coisa. Ele não aceita a proposta dos paulistas. E isso vai desencadear a Revolução de 32, tá? No dia 23 de 5 de 1932, a coisa estava fervendo em São Paulo. E as manifestações vinham crescendo paulatinamente. E o resultado, gente, foi que nesse dia 23 houve uma manifestação em São Paulo, que a proposta era pacífica, mas que se tornou violenta, tá? Essa manifestação, muitos jovens foram para as ruas, jovens estudantes, principalmente jovens estudantes das leis, né? E esses jovens estudantes foram marchar nas ruas de São Paulo para chegar até a sede do governo do estado de São Paulo. Quando eles estavam próximos, aí já tinha uma população imensa com eles tiveram ali um confronto. O interventor nomeado pelo Vargas botou as tropas nas ruas, né, e houve um confronto com a população, com essa manifestação. Desse confronto, 4 rapazes foram gravemente feridos, 5 foram gravemente feridos e 4 deles morreram na hora, tá? Que foi o Martins, o Miragai, o Drauzio e o Camargo. Esses 4 rapazes estudavam no Lago de São Francisco, estudavam direito. E o quinto deles, né, ficou gravemente ferido, foi para o hospital e quase um mês depois ele veio a falecer. Ele não resistiu aos ferimentos. Mas os 4 morreram na hora e virou assim, gente, a bandeira do movimento paulista, que passou o nome deles, né, passou a ser sigla do movimento paulista, que estavam dispostos agora em pegar em armas. Foi a gota d'água, né? Estavam dispostos a pegar em armas e derrubar o governo de Vargas, né? E o movimento lutava pela Constituição e pelo governo constitucional, tá? E também pela questão do interventor do estado de São Paulo. E aí surge o movimento MMDC, que vai ganhando corpo, vai ganhando apoio popular no estado de São Paulo, e o movimento cresce e os líderes desse movimento, entre eles alguns da elite, começam a conclamar o povo para a luta, literalmente, tá? Pegar em armas e lutar contra o governo de Vargas. E no dia 9 de julho, a coisa estava fervendo, né? A população masculina já havia sido convocada de forma voluntária, não de forma obrigatória, até porque esses líderes do movimento não tinham autoridade para isso. Então eles convocaram a população masculina de forma voluntária a participar da luta. E essa população participou, né? Participou bastante. E aqueles que não podiam, eles pediam para aqueles que não podiam lutar, né? Que não tivesse idade ou não tivesse condições físicas para isso, que pudessem então doar bens, né? Doar dinheiro para a causa, para que eles pudessem comprar alimentos, comprarem uniformes, comprarem munição, armas, né? E para manter a guerra contra o Brasil, tá? Aí São Paulo, no dia 9 de julho de 1932, declara guerra ao Brasil. No 9 de julho,
que é feriado para os paulistas, a gente comemora isso, né? E aí eclodiu essa guerra contra o Brasil em defesa da Constituição para o país. Era a Revolução Constitucionalista de 1932, que não foi muito além, tá, gente? Ela durou cerca de 2 meses e pouco, quase 3 meses de luta armada. São Paulo foi cercada pelas tropas federais. Vargas reagiu rapidamente, cerca o estado de São Paulo por mar, por terra, e já havia combates aéreos, tá? Então teve, por exemplo, Cachoeira foi bombardeada, teve confrontos que as pessoas viram, né, acontecendo perto delas, perto de suas moradias. Aqui em Guaratinguetá nós tivemos, né, trincheiras, né, estabelecidas ali no São Bento, tivemos trincheiras em Cunha, né, para fortalecer ali a fronteira contra o Rio de Janeiro. Mesmo assim, gente, não foi suficiente, porque as tropas federais, ao fechar, ao cercar o estado de São Paulo, tá, eles foram minando as forças do estado de São Paulo, e o estado de São Paulo foi ficando sem poder reabastecer suas munições, né, comprar armas, né, se fortalecer. O dinheiro também foi acabando e eles acabam sendo sufocados pelas tropas federais. Só que houve um acordo, né? Vargas, depois que a coisa estava, né, numa situação crítica para o estado de São Paulo, Vargas chama os líderes do movimento, fala: ó, vamos acabar com essa guerra, tá? Vocês suspendem essa luta e a gente então fica como estava. Vocês saem da situação sem serem punidos, né? E o Estado, o Brasil, né, assume a dívida que vocês fizeram, que tinha dívidas, né, públicas para manter a guerra. O Brasil paga essa dívida de vocês e fica por isso mesmo. Aí os paulistas, não, alguma coisa a gente tem que levar em troca, tá? Então a gente quer a Constituição. E o Vargas então se compromete em fazer uma nova Constituição para o país, e eles então vão se render, vão entregar suas armas, né, e vão assinar um acordo com o Brasil, né, com o Estado Federal, e a dívida de São Paulo vai ser paga pelo próprio Brasil, e o Vargas vai cumprir com o que ele havia prometido, que é já de imediato, né, nomear um colégio, uma Assembleia Constituinte, para elaborar a nova Constituição do Brasil. Aqui nós temos, né, 2 cartazes mostrando para vocês aqui os paulistas convocando as mulheres, né, para o trabalho. Aqui ela está dizendo assim: eu já cumpri o meu dever, e você, né, falando com os homens. As mulheres participaram como enfermeiras, né, como algumas que iam para os acampamentos para cozinhar para os soldados e ajudar, auxiliar, lavando roupa e tudo mais. E aqui eles convocando a população masculina, né? E aqui a sigla, tá? A sigla, ela estava praticamente em todos os cartazes, que era para lembrar os paulistas, aqueles jovens rapazes que morreram buscando pela Constituição do Brasil. Consulte a sua consciência, né? Chamando a população masculina para a luta. Aqui os rapazes que foram mortos, tá? O Miragaia, o Martins, o Camargo e o Drauzio. Esses rapazes estavam na faixa ali de 19, 20 anos de idade. E aqui são os rapazes paulistas que vão para a luta, tá? Já estão uniformizados, usavam uniforme, tá? Representando as cores aí de São Paulo. E acreditaram realmente que podiam dar conta do recado, que podiam derrubar o governo de Vargas, tá? Porém, termina a guerra com São Paulo derrotado, mas não sentindo a derrota, né? Porque a dívida fica em cargo do Brasil, e eles conseguem, pelo um dos motivos da luta, que é a Constituição, que vai ser elaborada e promulgada em 1934, tá? Aí mais uma foto deles. Utilizaram bastante as linhas férreas para deslocar as tropas e para deslocar também armamentos. E aqui, gente, era
um engodo dos paulistas. Quando chega no auge, né, do conflito, por volta já do segundo mês de conflito, começou a faltar munição. Daí os oficiais passavam para as tropas que era para eles economizarem bala. Tá? Que vai economizar como? Os caras estão atacando, a gente tem que contra-atacar. Aí alguém teve a ideia de usar esse instrumento de madeira que é chamado de matraca, que era usado para chamar a atenção das pessoas nas ruas, para vender as coisas. Vamos usar a matraca. Você girando ela com rapidez, ela faz um barulho de metralhadora. Então, lá nas trincheiras, os caras ficavam girando a matraca para aparecer para as tropas federais que eles estavam atirando. Né? E aí as tropas ficavam acuadas, os caras estão atirando muito. Só que, lógico, né, uma hora a mentira vai vir à tona, né? Aí estão atirando, mas não vejo bala passando, não vejo marca de bala nenhuma, os caras não estão acertando em nada, até que eles começam a atirar de volta e avançar e a tomar as trincheiras, e eles descobrem que era um blefe, né? Que os paulistas estavam blefando, usavam isso para tentar segurar o avanço das tropas federais. Né? Por um certo tempo deu resultado, mas depois, né, veio a notícia que era blefe, e aí os federais avançavam para cima das tropas paulistas. E teve, inclusive, também, gente, ataque aéreos, como eu falei para vocês, Cachoeira, né, pertinho da gente aqui, que foi bombardeada. Aí, como vocês podem ver, aqui são os soldados paulistas nas trincheiras, tá? E aqui o cerco, né? Os paulistas aqui defendendo o litoral, defendendo a fronteira contra Minas Gerais, tá? Também vamos ter aqui no Rio de Janeiro, como falei para vocês, Paraty, pertinho da gente aqui, né? As tropas também vieram por Paraty. Aqui as tropas paulistas defendendo a fronteira contra o Paraná, e aqui contra o Mato Grosso, tá? E a aviação, como vocês podem ver. E houve confronto naval também? Sim, a Marinha Brasileira se posicionou no litoral aqui para tomar posições aqui dos paulistas no litoral paulista, tá? Como eu já falei, encerra-se a luta dessa forma, tá? E aí, a próxima aula, eu já vou começar falando para vocês sobre o governo constitucional de Vargas. É chamado assim porque ele vai elaborar a Constituição, né, de 1934, e a partir dali, um dia depois que foi aprovada a Constituição, ele é eleito de forma indireta presidente do Brasil. O que é de forma indireta? É o Congresso brasileiro que vai elegê-lo, tá? Ao invés de ser a população. Então, o Congresso que vai votar e escolher o presidente como novo presidente do Brasil, na verdade, dando continuidade ao governo dele, e ele deveria sair do poder em 38, o que não vai acontecer, mas isso virá para as próximas aulas, que eu vou estar explicando, falando sobre as principais medidas da Constituição de 34 e falando sobre o governo dele nesse período, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, gente.